E aí, sabe aquele termo que vira e mexe aparece em laudos de ressonância magnética e deixa muita gente de cabelo em pé? Estenose do canal lombar. Pois é, hoje a gente vai desvendar o que essa expressão significa de verdade, de um jeito bem visual e fácil de entender. Para começar, vamos pensar no canal da nossa coluna como se fosse uma super rodovia, sabe? Uma via expressa por onde passam todos os nervos importantes que vão para as pernas. Agora, imagina só o que acontece se rolar um engarrafamento monstruoso nessa rodovia. É exatamente essa ideia que vai guiar a nossa conversa. Então, traduzindo para o Medicase, estenose lombar é exatamente isso. O estreitamento daquela nossa rodovia lá na parte de baixo das costas. E é essa compressão dos nervos, esse aperto, que geralmente causa os sintomas. Ok, mas antes da gente mergulhar de cabeça no congestionamento, primeiro a gente precisa entender como é uma pista livre, né? Como é a aparência de uma coluna lombar saudável. Olha só, numa ressonância de um canal saudável, a imagem é bem clara. O espaço é amplo, é aberto, e essa área branquinha que a gente vê é o líquor, um fluido que circula ali e mostra que tem muito espaço livre. Basicamente, é a nossa rodovia com todas as pistas abertas, trânsito fluindo, que é uma beleza. Para analisar isso, os médicos usam principalmente duas visões. A sagital, que é essa olhada de lado, dá um panorama geral da rodovia. Mas a visão axial, essa é a chave. É como se a gente estivesse num helicóptero, olhando o canal de cima em um corte. É aqui que a gente vê os carros, que são as raízes nervosas, e tudo que está em volta e que pode eventualmente causar o tal congestionamento. Certo, já vimos a pista livre, tudo fluindo perfeitamente. Agora, se preparem, porque vamos ver como é um congestionamento de verdade. A diferença visual entre um canal saudável e um canal com estenose é impressionante. A comparação aqui não deixa dúvida. De um lado, um canal bem redondinho, amplo, cheio daquele líquido branco que indica espaço. Do outro, o canal está esmagado, com um formato quase triangular. O espaço branco do líquor praticamente desapareceu. A nossa rodovia foi de trânsito livre para um bloqueio total, com os nervos todos espremidos ali no meio. Isso, pessoal, é a estenose. Mas afinal, o que é que causa esse engarrafamento todo? O mais interessante é que, na maioria das vezes, não é um único fator. É uma combinação de 3 processos de desgaste bem comuns que acontecem com o tempo. E vamos ao nosso primeiro culpado, o disco intervertebral. Ele é tipo o amortecedor da nossa coluna. Mas com o tempo, ele pode acabar virando parte do problema. Com o passar dos anos, o disco pode se desgastar e criar um abaulamento, uma barriguinha que empurra o canal vertebral pela frente. É como se um carro entrasse com um bico na pista ao lado, já começando a fechar o trânsito. Ok, então o disco já está bloqueando a rodovia pela frente. Mas e o que acontece lá atrás? É ali que a gente encontra o nosso segundo culpado. Na parte de trás do canal, existe uma estrutura chamada ligamento amarelo. O processo natural de envelhecimento faz com que ele perca a elasticidade, fique mais grosso e comece a invadir o canal por trás. Pronto, agora a gente tem um bloqueio vindo pela frente e outro vindo por trás. Com a nossa rodovia já sendo apertada pela frente e por trás, o terceiro culpado chega para fechar o cerco de vez, atacando pelas laterais. As articulações facetárias, que são as juntas que conectam as vértebras, podem desenvolver artrose. Com isso, elas podem hipertrofiar, ou seja, aumentar de tamanho. Esse crescimento do osso acaba comprimindo o canal pelas laterais. É como se barreiras de concreto começassem a surgir nas laterais da pista. E aqui está o pulo do gato. A estenose mais grave, na maioria das vezes, não tem uma causa só. É a soma desses 3 fatores acontecendo ao mesmo tempo. O disco pela frente, o ligamento por trás e as articulações pelos lados. É a verdadeira tempestade perfeita que leva ao estreitamento. Agora, tem um fator que pode complicar ainda mais esse cenário todo. É que algumas pessoas já nascem com essa rodovia um pouco mais estreita do que o normal. O nome disso é estenose congênita. E atenção, isso não é uma doença, tá? É uma característica anatômica da pessoa. É como se a rodovia dela já tivesse sido construída com menos pistas desde o início, de fábrica. E aí, o que acontece? Bom, se já tem menos espaço para começar, qualquer coisinha vira um problemão. Um pequeno abaulamento de disco, que numa outra pessoa talvez nem fizesse cócegas, ali pode gerar um congestionamento gigante, simplesmente porque não há margem para erro. E tudo isso nos traz ao ponto talvez mais importante e, olha, mais surpreendente dessa nossa análise. A relação entre o que a gente vê na ressonância e o que a pessoa realmente sente no dia a dia. Essa frase aqui é a chave de tudo.
Ela quer dizer uma coisa que parece contraintuitiva. Não existe uma linha reta, uma conexão direta entre a gravidade que a gente vê na imagem e a intensidade dos sintomas que a pessoa tem. Na vida real, isso cria situações que parecem um paradoxo. Alguém pode ter uma imagem de ressonância mostrando uma estenose gravíssima, severa, e sentir quase nada, ou até sintoma nenhum. E, ao mesmo tempo, outra pessoa com uma estenose que parece leve na imagem pode estar sofrendo com dores terríveis e incapacitantes. E isso nos leva à grande lição. A ressonância magnética, por mais incrível que seja, é só uma peça do quebra-cabeça. O bom diagnóstico vem da correlação clínica, ou seja, da junção da história do paciente, do exame físico e, aí sim, da imagem. O foco do tratamento é sempre na pessoa, não no papel do laudo. E com isso fica uma reflexão final, né? Entender que a imagem não conta a história toda muda completamente a nossa perspectiva sobre o que um exame médico realmente significa. A imagem nos mostra a anatomia, a foto daquele momento, mas quem vive a experiência, quem sente a dor ou o alívio, é sempre o paciente.